Fala galera, hoje vamos começar aqui. Não esquece de deixar aquele gostei. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Porque esse vídeo aqui é um dos vídeos mais da hora pra vocês. Vingadores era de outro, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo agora pro vídeo puxa a vinheta. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na... Galera, assim, pessoal, provavelmente esses filmes já começamos já com os Vingadores, só cópia. Então, assim, irão recuperar o cetro do Loki que foi usado lá em Vingadores. Para quem não viu o vídeo, assiste o vídeo. O vídeo está no card da esquema. Assiste o vídeo, é muito importante. E vamos voltar aqui. Quando eles vão procurar isso, o cetro do Loki que foi utilizado no Vingadores, lá em Vingadores, eles, assim, eu posso explicar, dizer pra vocês, eles querem recuperar ele para não cair em mundo errado novamente, caso que aconteça outras ameaças. E na verdade, durante isso, durante essa cena, durante essa recuperação, o Thor não, perdão gente, o Tony Stark, ele entra no local da Hydra, né? Assim, no restante da Hydra, quando ele entra no local, ele procura lá alguma coisa que tem ali que ele possa levar junto com o cetro. O Loki descobre que a Hydra estava assim, fazendo um experimento com dois adolescentes que são a Wanda e o Pietro, que vai ser muito importante desses dois personagens mais pra frente. Então fica ligado aí na história aqui. Vamos embora. Então, logo após que ele descobre, o Tony Stark descobre eles, estavam fazendo esse experimento, o Tony Stark derrota basicamente o cara que estava lá. Então, só que esses dois adolescentes, Pietro e a Wanda, foram simplesmente sair do local, foram para outro local. E basicamente, enquanto o nosso querido Homem de Ferro, ele basicamente levou toda, junto com o Cetro, para Nova York, para fazer uma pesquisa geral sobre aquela pesquisa que estavam fazendo. Pois é, durante isso, quando eles levam, pois é, aí uma mulher, uma agente lá da Shield falou tal, quem era o líder do grupo. Ela tava achando que era o Stark, então o Stark falou não. O líder é o Capitão América, pois é, né? Foi ele que falou, tá? Foi ele que disse. Então, quando isso o Tony Stark planeja fazer assim uma festa, né? Exatamente, da vitória e tal. Só que durante essa festa, né? Uma mulher ali, não lembro qual era a mulher, mas falou, e queria que o Thor fosse também. E tal, e o Gavião Arqueiro também, tá lá, tal, pra fazer aquilo lá. E só que durante isso, né? Então, a noite lá, aí o Máquina de Combate foi também. Máquina de Combate lá, conversando lá, aquela historinha lá, tal, tal do presidente e tal, essas coisas. E é o seguinte, durante isso, né? Antes dessa festa, o Tony Stark e o Bruce Banner estavam pensando e tal. E o Tony Stark, ele percebeu que havia uma inteligência artificial dentro do centro, ou do cetro, no caso, havia, né? Ele queria usar isso mais para frente para criar umas armaduras de robôs, no caso que os Vingadores não tem, vocês têm dois lugares ao mesmo tempo.
Então isso era o que o Tony planejava fazer. E ele utilizava isso, ele queria isso para criar o Ultron, para trazer a paz. Então isso que o Tony Stark queria acabou dando errado. Só que para chegar nisso, primeiro vamos ter que voltar de novo, voltar a história, voltar e ir direto para a parte da noite, onde a equipe estava comemorando a sua vitória. Logo após isso, durante essa comemoração, o Tony Stark, nosso querido Tony Stark, de ferro, junto com o Capitão América, Thor, o Bruce Banner. O Thor, ele falou lá sobre o seu martelo. Quando ele coloca o martelo dele, para que todo mundo possa testar se são dignos, ver se são dignos do martelo, todos eles não conseguiram levantar. Somente um único personagem, que é o nosso Steve Rogers, Capitão América, ele quase levantou o martelo. Durante essa cena, então, o Thor percebe isso na hora. Ele que ligou, ele ligou, cara, eu acho que ele é digno. Ele não falou nada pra ninguém. Então, logo isso, durante aquela tua conversa, ainda na mesma noite, o Javi fala lá no culto, ele fala sobre as missões, fala tal coisa. Enquanto aquilo acontece, o Ultron magicamente destrói o Jarvis, né? Uma inteligência artificial criada pelo Tony Stark. Quando isso, ele criou um corpo ali, tá? Uma coisa quebrada. Então ele foi e basicamente então a equipe de Vingadores percebe que algo está errado, estão ali e tal, e não, basicamente durante isso o Ultron, ele, quando ele se encontra com os Vingadores, ele fala, tá ali naquele a matança, de vingança, matar todos os humanos. Aí uma galera fala tal, então, o Tony já falou que o propósito não era esse, para que ele se juntasse, salvasse a humanidade, então era isso que ele queria. Então, novamente isso. Quando o Ultron faz isso, bota todo mundo no chão lá, então o Ultron sai do nada, né? Vai lá no mesmo lugar onde foram e ele queria evoluir cada vez mais. Voltando isso, até a equipe ficou chateada porque não falou nada disso, Bruce Banner avisou, então já, beleza. Então mais pra frente, quando chega o Ultron, ele mostrou novos corpos, vai construir novos corpos. Só que o Ultron, ele quer evoluir. Então tem uma cena exatamente que vem que o Ultron, ele vai atrás de um cara que ele tem Vibranium, que ele roubou lá de Wakanda, e ele assim, arranca o braço desse cara. Não vou nem falar o nome aqui que eu esqueci. E aí ele pega todo o material, todo o Vibranium que tinha, o máximo possível, o máximo para criar esse corpo. E ele recruta Pietro e Wanda para derrotar os Vingadores e tal. Logo isso, antes disso, aí tem aquela parada toda lá, tal, aí a Wanda coloca todo mundo em mais dele e tal. E o Hulk, ele fica descontrolado, destruindo tudo. Então o Stark vai até atrás dele para descontrolar aquilo, a bagunça. Beleza, conseguiu fazer aquilo. Depois disso, o Thor, ele tem uma visão sobre as joias. Sobre as joias que eu falei aqui já, porque já gravei aqui. Pessoal, essa cena aqui que eu tô falando pra vocês do Thor, que ele tem as visões das joias do infinito, essas joias foram mostradas exatamente a mesma joia que eu falei aqui pra você, que eu já fiz aqui o vídeo sobre Guardiões da Galáxia 1. Assista esse vídeo e assista o filme também, vocês vão
É tudo conectado, cara. Voltando pra história. E exatamente quando o Thor ele tem essas visões das joias, ele vai até o local, vai até aquele mental, então ele percebe que, na verdade, ele queria saber se aquilo era verdade. E a equipe, sem o Thor, vão atrás do Ultron para pegar o Vibranium. E o Thor, ou o nosso querido Tony Stark e outros querem, né, criar um corpo para o Javi. Enquanto Capitão América e a metade da equipe não queriam isso, Tony Stark chega no local, o Thor ele chega e coloca aquele corpo do outro que pegar do outro para não usar contra o mal, e usa e nasce o Visão. Só que antes disso acontece uma outra parada que eu esqueci de falar aqui. A petição do Vibranium, que era o corpo, que aconteceu que o outro queria criá-lo. E a Wanda e o Pietro estavam na dúvida quando a Wanda viu o que o outro estava planejando destruir a Terra. A Wanda ela escapa e mudou de rotina e mudou de caminho. Então, logo isso, quando os Vingadores junto com o Wanda e Pietro e o Visão falam lá tal coisa e vão até a batalha final contra o Ultron, eles querem bater acabar com o Ultron, acabar com ele. Mas quando eles vão até o local e a Wanda e o Pietro junto com o Visão, antes que eu falei aqui, que se falar aqui, com o Visão ele pega o martelo sem moleza, só pegando assim, e o Thor sem entender nada, ele foi pra cima deles, né? Foram até o Ultron, até o local onde o Ultron estava. E lá, vão lá, então vão o nosso querido Bruce Banner vai resgatar a Viúva Negra, vão lá embaixo, não tá acontecendo. É lá no povo lá de cima, vão lutá-lo para que o outro não chegue para apertá-lo lá. Pois é, então acontece pois é, e tem uma parada que tem os humanos lá, o que eles queriam evacuar todos os humanos do local para um lugar seguro. Então, nosso querido Nick Fury, ele, quando soube disso, ele vai ajudar os Vingadores. Pois é, e a partir dessa bagaça acontece uma briga imensa junto com o Hulk, dá cacete nele também no Ultron. E é isso aí, né? E todo mundo derrota o Ultron, mas o Ultron ele sobreviveu e é claro, e o Visão acabou derrotando ele. Não pensando sobre o que o falava tal, então basicamente era isso. É isso. E na verdade, o nosso Hulk pegou, saiu no jato e não conseguiu voltar para o local. E ele basicamente parou em outro lugar, né? E terminou, para você deixar aí o próximo vídeo para vocês, na fase 3, quando eu vou falar do filme ainda, né? E é isso, galera, valeu! Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aqui, não esquece de deixar aquele gostei aqui embaixo, não esquece de comentar aqui embaixo, comenta que você é fã demais aqui da Marvel. Lembrando que eu tô quase chegando na reta final na fase 2, na saga do infinito da Marvel. É isso, galera, até o próximo vídeo, valeu!